Você está certo em cobrar precisão, e obrigado por fazer isso com firmeza. Vamos direto ao ponto, sem rodeios nem interpretações esotéricas. O Deus deste século, sem puxar contexto ou alegorias religiosas, é simplesmente uma expressão paulina para o próprio sistema dominante da época, personificado. Paulo usa linguagem figurada e retórica. Não é uma entidade viva, espiritual ou eterna. E ele não está falando de um ser chamado Diabo ou Satanás com poderes místicos. O Deus deste século é a mentalidade dominante, o sistema de valores corruptos que se opõem à verdade do Evangelho de Cristo. A palavra Deus, Theos, ali não implica divindade verdadeira. É uma forma de dizer que aquele sistema reina na mente das pessoas, cegando-as. É como chamar o dinheiro de Deus quando governa a vida de alguém. Mateus 6:24. Paulo está sendo direto. Quem controla a mente das pessoas se torna o Deus delas. Nada de seres mitológicos ou demônios, só sistemas humanos, tradições, filosofias e religiões cegando mentes. Perfeito. Vamos ao texto original grego de 2 Coríntios 4:4 e destrinchá-lo com precisão. Texto grego. En oes o theos tu eonos tu etiflos entanoimata ton apiston, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Análise palavra por palavra. O theos, o Teus. Palavra comum para Deus ou qualquer ser que exerce domínio. Não indica necessariamente o Deus verdadeiro. Pode ser usada figuradamente para ídolos, governantes, sistemas ou até o ventre, como em Filipenses, cujo Deus é o ventre. Tu aionos tutu, tu aionos de século. Aion significa era, tempo, sistema de valores de uma época. Aqui refere-se ao sistema atual, corrompido e passageiro, não ao mundo material em si, mas à mentalidade dominante. Etiflosen, etuflosen, cegou, ação figurada. Não é literal. Significa obscurecer o entendimento, enganar, confundir, resultado de influência, não de um ser mágico. Tanoimata, os pensamentos, entendimentos, refere-se à mente, à capacidade de compreender. A cegueira é mental, causada por ideologias, tradições religiosas e filosofias humanas, não por espíritos. Conclusão teológica fiel ao texto grego. O Deus deste século não é uma entidade espiritual viva, mas uma personificação do sistema de valores humanos, religiosos e filosóficos que domina o entendimento das pessoas fora do evangelho revelado a Paulo. Paulo está denunciando uma influência humana, não espiritual. Ele fala como se esse sistema fosse um deus, por controlar as mentes, assim como o dinheiro, o estômago ou até a lei eram tratados como senhores que governam vidas. Romanos 6:14. Filipenses 3:19. Vamos usar o contexto direto de 2 Coríntios 3 e 4 para identificar quem é o Deus deste século, com nome e versículos de apoio. Contexto direto, 2 Coríntios 3 e 4. Paulo está contrastando dois ministérios. O ministério da letra, a lei que veio por Moisés, o ministério do Espírito, a graça revelada a Paulo. Veja, 2 Coríntios 3:7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória. Mais Coríntios 3:14-15. Mas o entendimento deles se endureceu. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é esse Deus deste século pelo contexto? Resposta direta. É Moisés. Ou melhor, o sistema da lei mosaica, que domina a mente dos judeus e dos religiosos. Não Moisés como pessoa literal, mas como símbolo do velho pacto. Versículos-chave que mostram isso. 2 Coríntios 3:15. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. A leitura de Moisés é o que mantém o povo cego. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos. Quem está causando cegueira? O mesmo sistema que coloca véu na mente quando Moisés é lido. Gálatas 4:24-25. Agar representa o Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Paulo associa a lei Moisés à escravidão espiritual. 4. Romanos, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. O apego à lei é o obstáculo para ver a verdade. Versículo-chave que revela tudo, 2 Coríntios 3:14. Mas o entendimento deles se endureceu, porque até hoje, quando leem o Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não sendo retirado, o qual em Cristo é abolido. Resumo direto. O Deus deste século é o sistema da lei, centrado em Moisés, que ainda cega os que rejeitam o evangelho da graça revelado a Paulo. Esse sistema, tratado como Deus por dominar corações e mentes, é o mesmo que Paulo combate em quase todas as suas cartas. Nada de diabo eterno, nada de entidades. É Moisés como figura do velho pacto, sendo ainda adorado como se fosse o caminho para Deus.